Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Gerlando mais uma vez incluindo um vídeo aí sobre o nosso curso de Java, né? Tive que editar o vídeo aí, ele acabou ficando um pouco mais comprido do que eu esperava, né? E ainda tive que dividir ele em duas partes, né? Então a gente fez a implementação aqui dos botões dentro dessa janela aqui, utilizando o JFrame. A gente colocou o set title lá em cima, né, como título, né, da nossa tela, né, que aparece lá logo no topo de qualquer tela. O set size, né, que é o tamanho, né, da nossa tela, dado em comprimento e largura. Né. O set location, que é a posição que ele vai aparecer ao ser criado dentro da tela. Né. A gente dá o F6 aqui, ou você executar ele aí dentro do Eclipse, né, se for o que você estiver utilizando, ele vai aparecer no meio da tela, né? Ele passou no meio da tela, mas não. Depende dos pixels da sua tela, que é onde ele vai aparecer. E a gente colocou também uma cor, né, de fundo aí dentro da nossa tela, que é o que a gente coloca aqui como 156, 134 e 176. São as cores primárias, né? Que a primeira é vermelha, verde e azul. Né? Se você quiser colocar depois a cor que você quiser, fica à vontade para você mudar. A gente instanciou os botões que a gente criou aqui em cima, né? O BTN1 e o BTN2. O BTN1 a gente instancia ele aqui, cria ele, né? E coloca, o primeiro parâmetro que a gente coloca aqui é o texto, né? Que ele vai assimilar dentro, da criação da tela. Né? Então, por exemplo, se você selecionar qualquer outro texto aqui dentro, aqui, ele vai aceitar sem problemas, né? Para seu gosto. E o Set Original Text Position é o texto, como que o texto vai aparecer dentro do botão. Né? Ele tem algumas outras opções também. Você pode estar verificando lá qual é a forma melhor que você quer mostrar, né? Se é ele centralizado, à esquerda, à direita, né? Fica à vontade para trocar isso aí também. E o set background do button, né? O set background do button ele vai funcionar da mesma forma que o set background da tela, né? A gente vai atribuir uma cor ao fundo desse botão, né? E no caso a gente colocou aí, vai 100, 130 e 135. No Java ele vai ficar meio roxo, ficou feio pra caramba, mas vocês podem trocar também, né? Melhor ainda se vocês trocarem, porque vocês vão ter uma liberdade maior aí de verificar como que essa cor é trocada dentro do contexto dos botões aqui dentro do Java, né? E o foreground color, que é o método que é utilizado para a gente atribuir a cor do botão, né? A cor de fundo do botão. Né? Foreground, que é o método que atribui a cor ao botão. E o set font, a gente seleciona, né, uma fonte, desde que existente dentro do sistema operacional, com esse nome. Você pode verificar o nome de qualquer fonte que você tem, utilizando o Word, por exemplo. Né? O Word ou qualquer editor de texto que você tem aí, você pode verificar que nomes de fonte que você tem lá. Você pode atribuir dentro desse primeiro parâmetro dentro do new font, e o segundo parâmetro que ele recebe é o formato do texto. Né? Como os que a gente conhece, eu acho que creio que sejam os únicos, né? que é o modo normal, que é o texto sem aplicação nenhuma, o bold, que é do tipo negrito, né? E o italic, né? Que é do tipo italic, que é aquela letra meio deitadinha de lado, assim. O terceiro parâmetro que ele recebe é o tamanho da fonte, né? E um dos métodos aqui do BTN1 que a gente está colocando é o enable. Né? O enable ele vai atribuir ao botão que vai ficar habilitado, né? Enquanto a janela é executada. Né? E o nosso outro parâmetro que é o tooltip. O tooltip ele funciona da seguinte forma. Sempre que a gente coloca o mouse por cima de qualquer aplicação, geralmente ele mostra o que aquele botão faz, né? Qual é a utilização daquele parâmetro, se você trocar o que acontece. Esse tooltip vai funcionar da mesma forma. Você colocando o mouse por cima da aplicação, ele vai aparecer esse texto aqui, né? E o set mnemonic ele serve como se fosse uma tecla de atalho. Né? Você colocando essa tecla de atalho, como key event, né? Ele vai receber esse Ctrl B, no caso, né? E vai executar o botão como se fosse uma execução direta pelo clique do mouse. Ele vai simular com o clique do Ctrl B, no caso. O botão 2 a gente também colocou uma tecla de atalho, né? Como letra C. Também atribuímos ao botão 2 o tooltip dele também, que vai ser clique do botão cancelar a operação. Né?
e o Get Content Pane, que é a gente atribui à nossa tela um estilo de layout. O que a gente usa aqui é o Flow Layout, que ele vai colocar os botões lado a lado, né, conforme a gente for criando e incluindo eles na tela. Por exemplo, se em vez de incluir o botão 1, eu incluísse o botão 2 primeiro, de cima para baixo, ele ia colocar o botão 2, depois o botão 1. Né? Aí é bom você também fazer um teste, né, verificar como você incluindo isso, né, como que ele vai aparecer dentro da tela que você for criar, né? E, por exemplo, como a gente não implementou o Action Listening lá no começo da classe, como que a nossa classe exercício 11, construtor, ele não está atribuído no Action Listener como implementado, a gente tem que criar, instanciar, no caso o Action Listener, aqui dentro do Action Listener do botão, né? Do botão 1 no caso, e atribuir uma operação, né? Uma ação que ele vai executar quando esse botão for clicado. E eu escolhi colocar aqui, né, o show message, né, da log, mostrando que o botão foi clicado, mas qualquer outra operação que a gente colocar, como assimilar um outro método ou adotar uma outra classe, quando a gente clicar esse botão, a gente vai implementar mais para frente, né? Por enquanto a gente só vai colocar aqui que o botão procurar foi pressionado. Vamos dar um espacinho. Também o botão 2, a gente vai fazer o mesmo sistema, né, que a gente vai adicionar o Action Listener para fazer a inclusão, né, dessa operação, né, dentro do método do botão mesmo. Você vai adicionar um Action Listener, como não foi implementada essa classe lá em cima, a gente tem que sobrescrever ela aqui embaixo, como instanciada, né, no caso. Action Listener. O pessoal também fica à vontade de dar o feedback lá, mostrar o que está faltando no vídeo, se a letra está muito grande. Eu também tomei a liberdade de aumentar um pouco a letra lá. Depois comecei a assistir os vídeos que eu mandava lá e não assistia, né? Acabei vendo lá que as letras ficavam um pouco fora de foco, né? E é importante vocês falarem, ó, melhor isso aqui, tá ruim, não tá, tira isso, não fala isso, fala aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, que assim a gente melhora e melhora até a videoaula para vocês, né? A gente também vai implementar aqui também o JAction Pane Message Dialog, né? Como eu tinha falado na videoaula passada, né? O exercício 16 e 17, que a gente ia começar a implementar a partir de banco de dados, não vai ser possível, né? Porque ficou meio curto, né, o tempo de vídeo aqui para implementar todos esses casos, né, todas essas operações, né. A partir do vídeo da implementação dos botões, começou a ficar muito curto o tempo e eu comecei a incluir, né, parte 1 e parte 2 nos exercícios. Por exemplo, a gente implementa, acho que na parte do Combo Box, vai ser o exercício 14, se não me engano. E tive que dividir ele em duas partes. Não teve como colocar ele numa parte só, né? Estava ultrapassando os 11 minutos, né? E eu queria que fosse uma coisa mais dinâmica, né? Mais rápida, mas não foi possível. A gente teve que colocar um passo a passo mesmo, porque para fazer a videoaula a gente demora um tempinho mesmo. E é bacana até para vocês pegarem assim todos os conceitos de métodos de classe. É bom a gente implementar desde o início, né? Então a gente vai começar a criar aqui a alterar, né, o layout da fonte dentro do método main, né, que é o que vai fazer a criação da tela e atribuir os parâmetros finais. Aí só dá para atribuir dentro do método void, do método main, desculpa. E no último exercício a gente implementou uma classe que era o Window Listener. O Window Listener sobrescreveu acho que uns 5 ou 6 métodos, né, que era todas as operações possíveis, né, dentro do contexto do que uma tela poderia fazer, né? Que era, no caso, a gente só queria fechar a tela. Como a gente eu fiquei de ver, né, uma operação que evitasse sobrescrever todos aqueles métodos, porque nem todos a gente usa, né? É esse daqui, ó, o Set Default Close Operation,
que é o método padrão de fechamento da tela, que é na saída da tela ele fecha, né, e libera o estado da memória para a gente. Então vamos ver se a gente consegue visualizar como ficou aqui os botões, né, até o final da videoaula. Se não, acho que na segunda parte aqui a gente consegue terminar aí, vai ser um vídeo curtinho só fazendo as alterações, né? Aqui a tela, uma tela roxa feia pra caramba, botão cinza, né? Clique do botão procurar pressionar, botão cancelar pressionado. É isso aí, pessoal, até a próxima videoaula, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam do feedback, né? Cliquem, comente, né? Solicitem alterações aí, estamos todos à disposição. Até a próxima videoaula.